Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a puberdade. Como ocorrem as mudanças no corpo humano durante a fase de crescimento? Veja a reportagem. Mudanças físicas, mudanças de hábitos e de pensamentos. A transição da infância para a adolescência é marcada por muitas alterações hormonais que transformam o corpo e a vida. É a puberdade. A puberdade é o início de aparecimento de caracteres sexuais que a gente chama de secundários, desenvolvimento de mama, pelos e no menino também os aparecimentos de pelo, engrossar pelo, voz mais rouca. Então isso é a puberdade. Mariana está com 13 anos e já percebe as mudanças. Bom, eu tô sentindo sim as mudanças no corpo, a cintura afinando, os seios aumentando, mas eu tô me sentindo bem sim com o corpo. Menina ou mulher? Os bichos de pelúcia e a decoração cor-de-rosa do quarto são de criança, mas o comportamento diante do espelho mostra que a vaidade de uma moça já começou. A responsabilidade também está aumentando. Mariana estuda, cumpre as obrigações da escola e ainda ajuda nas tarefas de casa. Ser adolescente, eu acho que aumenta a responsabilidade, essas coisas, né? A escola é o maior ambiente de convivência dos adolescentes. Personalidades diferentes se misturam. Quando menor a gente não joga futebol, agora a gente tá jogando, eu jogo mais futebol, tô começando a gostar mais do futebol. Divertir, ser criança, estudar, fazer as coisas de adolescente, as mães orientar a gente. 12 anos é uma fase muito difícil, assim, eu tô começando a entrar na adolescência, aprendendo muitas coisas novas, o que é namoro, esses negócios assim, puberdade, tá chegando na fase. Fica mais inteligente, busca mais saber as coisas, você sabe mais do mundo, aprende mais coisas novas. A opinião de Mariana tem fundamento. As meninas amadurecem mais cedo que os meninos. Bom, a gente tem que conviver com todo mundo, né? Mas, às vezes, a gente até estressa com os meninos, que muito brincalhão, muito crianção. Então, eu tenho mais amizade com as meninas mesmo, que a gente tem um papo cabeça mais adulto. Aumenta muito a vaidade, né? Assim, todos os garotos são vaidosos, né? Especialistas também afirmam que a puberdade está chegando mais rápido que no passado. Com isso, a vida sexual também começa mais cedo. A questão do começar mais cedo está relacionado à melhora da condição de vida das pessoas e as meninas, os meninos mais bem nutridos. Então, isso levou ao início mais precoce da puberdade. Um outro fator que a gente também deve considerar como importante é o estímulo precoce das crianças, visualmente. As crianças estão mais expostas a estímulos visuais que desencadeiam ou despertam o interesse sexual. Nesse grupo de adolescentes, Pedro não se envergonha ao falar que já tem namorada. Namoro já desde 10 anos, né? A puberdade é o momento em que ocorre o desenvolvimento da personalidade e é marcado por descobertas, anseios e incertezas. Pai e mãe são referências importantíssimas. Eles devem estar ali do lado, observando, dando apoio, perguntando mesmo. Filho, você quer que eu leve você ao médico? Você precisa? O que você acha disso? Você não acha que está na hora da gente conversar sobre isso? A conversa sempre resolve as coisas. E no próximo bloco, uma entrevista com a enfermeira Cássia Maria Luperni, professora dos cursos de Nutrição e Enfermagem da FESP, que vai esclarecer as dúvidas da população sobre a puberdade. Até já! Ser mulher é ser livre, ser capaz, competente e vencedora. É ter tato, ter carinho, é ser amor e sensibilidade. É ser guerreira, é mais que forte, é eficiência e atitude. É compreensão, dedicação, é lealdade e amizade. Ser mulher é viver a vida, educar a vida, é dar a vida e ser a vida. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Fundação de Ensino Superior de Passos. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. A minha
Minha vida é um barco abandonado, infiel, no ermo porto ao seu destino. Por que não ergue ferro e segue o atino de navegar, casado com o seu fado? Ah, falta quem o lance ao mar, e alado torne seu vulto em velas, peregrino frescor de afastamento, no divino amplexo da manhã puro e salgado. Morto corpo na ação, sem vontade que eu viva, vulto estéril de viver, boiando à tona inútil da saudade. Os limos esverdeiam tua quilha, o vento embala-te sem te mover, e é para além do mar a ansiada ilha. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a puberdade. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com a enfermeira Cássia Maria Luperni, professora dos cursos de Nutrição e Enfermagem da FESP. Cássia, em que idade ocorre essa fase chamada puberdade? Bom, nós temos duas fases, uma fase para o menino e outra fase para a menina. Para a menina, ela é mais precoce, em torno de 10, 12 anos. Para o menino, ela é mais tardia, uma diferença de 2 anos, de 12 a 14 anos. E essa fase, ela está acontecendo mais rápido ultimamente ou é impressão minha? Sim, Luciana, realmente está acontecendo bem precocemente, por vários fatores, né? Fatores hormonais, né? Hormônios que são colocados na carne, tanto do gado quanto do frango, que vem também carreado aí no leite, né? Então isso compromete toda a estrutura hormonal do ser humano. E isso faz com que as pessoas tenham um desenvolvimento precoce? Sim, são vários fatores, são multifatoriais, né? Até o uso de, por exemplo, esmalte para menina, a própria mídia, né, que clama para que essa menina tenha um corpo, né, mais sexualizado, as roupas, porque a puberdade, ela é desencadeada pelo nosso sistema nervoso central que está em interação com o meio social, meio ambiente. Então isso vai fazer com que haja, né, uma mensagenzinha ao hipotálamo para estimular as gônadas. Então isso acontece precocemente. Isso é preocupante. Então, assim, há um tempo atrás isso acontecia em que idade e hoje é em que idade, assim? Que diferença que tem acontecido? Olha, alguns estudos norte-americanos, estão sinalizando que essa puberdade está anterior a 8 anos. Então, toda essa alteração hormonal, né, precoce, né, de vir mama, pelos pubianos, né, a primeira menstruação, antes dos 8 anos. Então a criança não tem maturidade, né, suficiente, psicologicamente madura para lidar com essa mudança corporal e mudança psíquica. Como os pais podem lidar com isso? Olha, foi bom você falar como os pais podem lidar com isso, porque tem alguns trabalhos sinalizando até que o abandono da criança, o não atendimento às suas necessidades psíquicas, afetivas, básicas, são importantes. E isso pode também ser um fator, né, que vai deixar essa criança mais vulnerável. E com isso vira esse processo bem precoce. E aí, no caso, quando os pais começam, o que os pais devem observar de alteração no comportamento, no corpo, para perceber que a puberdade está chegando antes do que eles imaginavam que fosse a idade certa? Penso assim que você deve respeitar todas as faixas etárias da criança e do desenvolvimento normal dessa criança. Então, se essa criança é criança, então não coloque ali esmalte, não coloque uma roupa sexualizada, não faça com que ela fique dançando essas músicas que até acho que, né, depõem muito acho que a moral até da mulher. Né? Eu acho que você tem que respeitar ela enquanto criança, para ela brincar mesmo, nadar, brincar de bola, brincar de boneca. Ela está vivendo essa faixa etária dela e ela merece
esse acolhimento dessa faixa etária, nem não deixar isso de uma forma precoce, porque vai dar uma repercussão psíquica nessa criança. Tá certo. Vamos então às dúvidas da população. O meu nome é Edna e eu gostaria de saber, já que as meninas vão no ginecologista, eu queria saber onde os meninos vão. Bom, as meninas deverão ir ao ginecologista mesmo, né? O médico, então, que tem essa habilidade de acolher essa criança nessa faixa etária, né? Essa menina nessa faixa etária. E os meninos poderão ir ao endocrinologista, se tiver algum problema, a um clínico mesmo, um urologista. Normalmente, o nosso clínico ele é muito competente também para acolher esse menino com esses probleminhas, né? Assim, bem simples, mas quando tiver um problema mais grave, obviamente é o endocrinologista que vai acolher essa criança problemática. Vamos ver o que a população quer saber. Meu nome é Érica e eu queria saber porque na adolescência surgem muitas espinhas. Essas alterações na pele são devidas à alteração hormonal, né? Então, quando você tem uma carga maior de estrógeno, né, ou mesmo a testosterona, o seu organismo vai liberar mais tecido sebáceo, digamos assim, mais gordurinhas. E essas gordurinhas podem fazer uma obstrução do poro, né, da pele, então vai dar essas espinhazinhas. Isso é normal, né, devido a essa alteração hormonal. O que você deve fazer é lavar mais o rosto, né, não ficar espremendo, né, para não agravar esse processo natural hormonal. Isso é uma fase que vai passar. Vamos então agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre puberdade e esclarecer as dúvidas da população. Até já! Ser mulher é ser livre, ser capaz, competente e vencedora. É ter tato, ter carinho, é ser amor e sensibilidade. É ser guerreira, é mais que forte, é eficiência e atitude. É compreensão, dedicação, é lealdade e amizade. Ser mulher é viver a vida, educar a vida, é dar a vida e ser a vida. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Fundação de Ensino Superior de Passos. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a puberdade. No nosso estúdio, nós estamos conversando com a enfermeira Cássia Maria Luperni, professora dos cursos de Nutrição e Enfermagem da FESP. Cássia, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito da puberdade nos meninos, que é mais tardio. Eu gostaria que você me falasse quais as principais mudanças que ocorrem no corpo dos meninos e também no corpo das meninas durante este período. Certo. Nos meninos, nós teremos, né, primeiro, ele vai começar a ter um aumento do tamanho do pênis, o aumento da bolsa escrotal, vai aparecer pelos, né, no corpo, há um estirão, um processo de estirão, esse, né, tecido rosa aqui, né, essa estrutura que eles chamam de pomo de Adão, vai aumentar. Então, o menino fica até desajeitado, né? Ele cresce muito rápido, né? E a sua mente ainda está com aquele corpo pequeno. Então, ele fica estabanado, fica batendo nas coisas, mas isso é natural. A menina, né, já tem uma outra alteração, né? A menina vai ter, né, aumento da mama. O menino também, gente, pode apresentar aí um pequeno mudança da mama, que a gente chama de ginecomastia, mas é natural, viu? Isso pode regredir no processo do desenvolvimento desse menino. Não é para ele ficar todo preocupado, obviamente tem que ser monitorado, tem que ser acompanhado, mas é natural. Então, voltando para a menina, ela vai ter então a mama, o aparecimento da mama.
quadril dela aumenta, ela fica com quadril maior, né? Há também um estirão. Quando você vai, por exemplo, observar tecido ósseo deles, você vai ver que a cartilagem de crescimento vai diminuindo, né? Então é importante que ele continue ainda criança para que ele possa ter o hormônio de crescimento em ação e continuar crescendo. Que isso é feito normalmente à noite, né? Então a menina vai ter a primeira menstruação, a primeira menarca, né? Que a gente chama de menarca. Então com essas alterações pode mudar o humor, pode mudar a pele, né? Toda uma estrutura psíquica, voz, no menino vai ficar aquela voz às vezes desafinada, rouca, grossa, fina, alta, baixa, né? E a menina também está tendo toda ainda uma flutuação hormonal que ainda não se estabilizou e que isso muda totalmente o comportamento dela. Bom, vamos voltar então às dúvidas da população. Meu nome é Lilian e eu queria saber qual a atividade física mais recomendada para os adolescentes. Bom, eu sempre nadei muito na minha infância, na minha adolescência, na minha puberdade. Eu creio que a natação, ela trabalha muito essa musculatura de uma forma mais harmoniosa, respeitando as articulações. Então a água é um elemento fundamental aí para essa idade. Mas todos os outros esportes são importantes, né? Basquete, vôlei, futebol. Né? Enquanto a criança está nadando, enquanto a criança está jogando bola, enquanto a criança está fazendo alguma atividade física, ela não está no mundo das drogas. Então é interessante que ela fique nesse meio, né, que ela vai estar estimulando o seu tecido ósseo, estimulando o seu tecido muscular e está com a sua psique ali, com a sua mentezinha mais saudável. Temos mais uma participação. Meu nome é Isabela, eu queria saber quais são as consequências do uso do álcool na adolescência. O álcool é uma droga lícita, o que não deveria ser. Né? Eu acho que é usado de forma abusiva, dando às vezes lesões hepáticas graves. A criança alcoolizada, ela tem um comportamento totalmente atípico, né? Sem o sensor da mente. Então ela pode até ter um relacionamento sexual de uma forma sem proteção, pode ser violentada, então não deve realmente restringir, né, ao máximo esse uso do álcool. Mas não é só de uma forma punitiva. Nós temos que trabalhar com todas as drogas de uma forma educativa, como a Holanda fez. Então a gente tem que explicar desde criança pequenininha no que é, quais são os danos, o que vai acontecer se ela tomar muito álcool, o que ela vai acontecer se ela fumar muita maconha, o que vai acontecer se ela, né, usar uma cocaína. Então a criança tem que estar com conhecimento e não de uma forma, né, somente punitiva. Saber, né, os efeitos. Sim, né? Para que ela possa, então, naquele momento de assédio ali dos coleguinhas para fazer parte da tribo, falar um não, mas um não assim, tranquilo, sem estar preocupada de ficar excluída do grupo, né? Com mais presença, mesmo, mais segura. Vamos então a mais uma pergunta. Meu nome é Rosilane e eu tenho uma filha que está com 13 anos, está entrando na adolescência. Então eu gostaria de saber por que ela fica tão rebelde, nervosa, assim, agitada, querendo saber as coisas. Então eu gostaria de saber. Então, realmente muda, viu, mamãe? Essa sua filha está tendo esse comportamento porque ela está tendo uma alteração hormonal. A senhora vai ter que ter muita paciência e dialogar com ela, explicar que a senhora passou também por esse mesmo problema, que isso é natural. Mudar, né, explicar essas mudanças hormonais para que ela então tenha uma atitude. Mas eu acho que a melhor conduta aí é o diálogo, é um diálogo afetivo mesmo. Isso acontece também com os meninos, essa irritação toda da adolescência? Sim, os meninos também, né? Todas essas alterações, você tem medo, né? Nossa, meu corpo está mudando, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Então essas alterações são normais. Então às vezes o menino fica às vezes mais briguentinho, mais violento, mas o diálogo, acho que o afeto, o carinho, né, dos pais, a presença dos pais, mesmo que seja qualitativa, que não seja quantitativa, grande, né? Mas que você dê aquela atenção para os teus filhos, converse com eles, né? Traga ele para o eixo familiar, dentro de um amor, de um carinho, acho que vai ser muito bom, acho que a melhor conduta vai ser essa. Cássia, muito obrigada pela sua participação. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã.
Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.